E o que faz a pessoa se manter nessa ignorância? Por que ela fica nessa ignorância? Existem diversas formas de abordar isso. A primeira forma é a seguinte: ela nunca conheceu um estado de não ignorância. Então, o indivíduo, acha que ele está fazendo alguma opção na vida. Mas é como se ele entrasse numa escola e chegasse depois para os seus pais: lá eles me permitem escolher o que eu quero. E eu falei assim: mas como é essa escolha? Eles dizem assim: tem ovo frito, torresmo e calabresa, e eu sou livre para escolher sobre isso. Então a grande questão é que o sistema não fornece gratuitamente e generosamente nenhum conhecimento verdadeiro. Ele fornece 3 coisas podres e faz você acreditar que você tem a liberdade de escolher entre as opções podres que ele forneceu. Então, é algo que já vem sido construído há muito tempo, que é uma sensação de que você está sendo livre para escolher alguma coisa. Entretanto, como que alguém pode escolher alguma coisa superior se ela não conhece esta coisa? A maior parte da humanidade é extremamente preguiçosa. Em função de ter a sua mente focalizada só na sua sombra, ela não olha para o alto, não olha para as possibilidades que ela ainda não conhece e fica indo. E fica ainda se achando livre pelo fato dela poder optar entre torresmo, ovo frito e calabresa. Ela se acha livre por optar por coisas muito pequenas ainda, que são as coisas que ela conheceu. Então, no fundo, respondendo à sua pergunta, que eu até me esqueci direito qual que era, você perguntou o quê? O que faz a pessoa se manter nessa ignorância? A ignorância, por um lado, é muito cômoda. Certo. Na verdade, são pessoas preguiçosas. Existem pessoas ocultistas que dizem que são pessoas, estas que optam por ficarem no charco, pessoas sem alma. Eu prefiro não acreditar numa coisa tão drástica dessa maneira. E perceber que simplesmente são pessoas, muitas vezes, que vivem num grande medo, que é uma forma de escuridão. Esse medo vem porque a sombra delas é muito grande. A sombra é muito grande. E é até atávico o medo do escuro. Você vê que uma criança que não recebeu ainda muita informação nem nutrição da sociedade, ela já tem um medo natural do escuro. Mas deveria caber aos pais a possibilidade de orientar aquela criança para que ela não fosse consumida pela escuridão. Mas como que os pais podem orientar isso se eles já estão sendo consumidos pela escuridão? E o que se vê na humanidade são pessoas sendo consumidas pela escuridão. Isto não é nenhum discurso derrotista ligado a uma sociologia negativa, mas é direta e claramente o que a gente vê refletido na sociedade. São pessoas que optam e acreditam nas mentiras. É como aquele vídeo que eu gravei sobre a verdade saindo do poço. É que a mentira está vestida com as roupas da verdade, enganando todo mundo a todo tempo. As pessoas se esquecem, sobretudo, que o mundo é movido por uma coisa chamada capital. E que existem pessoas sendo pagas, e muito bem pagas, para enganar você. Estas pessoas que são pagas e muito bem pagas são as indústrias de propaganda. Quem chefia um núcleo de propaganda, ele é muito bem pago para ludibriar você, para que você compre produtos. Os jornalistas são comprados por quem fabrica e por quem vende. De onde vem o dinheiro deles? O dinheiro deles vem de um capital que é fornecido por aquele que está fabricando, por aquele que está vendendo. Então eles vão falar o quê? Eles vão falar a verdade? Não. Eles vão falar de acordo com aquilo que o patrão deles manda. Sempre foi assim. É impossível alguém que raciocine razoavelmente
pensar de forma diferente assim. É só você pensar de onde vem o dinheiro que entra no bolso do jornalista. Ah, vem da emissora de TV. E quem está pagando a emissora de TV? O anunciante. Então a sociedade toda vive em função de uma coisa chamada capital. É só isso. E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia marxista de destituição desse aspecto do capitalismo, mas que nós precisamos ser conscientes disso. Sim. Simplesmente precisamos ter consciência disso. Né? Isso não é bom nem mal. Não é bom nem mal, mas funciona assim. Funciona assim. A sociedade simplesmente se organiza por interesse econômico. Tá certo. Desde quando? Desde sempre. Desde sempre. Agora, existem estruturas que mais inteligentemente levantam bandeiras para que faça com que você, enganado, compre o seu produto mais fácil. Então é assim. Então todas as indústrias têm protocolos de perpetuidade da marca. Não só da marca, mas do nicho. Okay? E é por isso que os grandes conglomerados industriais de todas as áreas têm acordos entre si. No fundo, eles não são inimigos. Eles têm acordos de partilha de protocolo. Então, por exemplo, na indústria eletrônica, existem protocolos de obsolência. Ou seja, o produto que você vai comprar agora, ele vai se transformar em lixo. Porque se ele não se transformar em lixo, a indústria vai fechar. É simples assim. Claro. Se no campo da saúde a indústria conseguir lançar remédios eficientes que mantenham a saúde, ao invés de remediar o estado do indivíduo, ela vai fechar. Okay? Então ela precisa garantir a continuidade da sua lucratividade, porque a indústria farmacêutica é uma indústria como toda qualquer. Ok. Posso perguntar? Pode perguntar. Mas no caso, então, nós vivemos essa situação desde sempre. Desde sempre. E não existem vítimas, você concorda? Não, isso aqui é uma opção. Então, as pessoas, a sociedade, os indivíduos que formam essa sociedade, eles atraem esse tipo de situação. Eles optam pela ignorância. Porque chega um determinado momento da sua vida onde o seu livre-arbítrio é mais facilmente expresso e você pode optar. Só que neste momento é mais fácil optar pela ignorância. Por quê? Quando você opta pela ignorância, você é assessorado por uma turba de pessoas. Existem muitas ovelhas brancas por todos os lados. E isto dá uma espécie de uma sensação de segurança. Se eu cair do precipício, muita gente vai cair comigo. Então é melhor eu optar pela maioria do que pensar por mim mesmo. Isto tem bases alicerçadas na insegurança. Então, isto já é plantado desde quando você é criança, porque os seus pais não tiveram estrutura também, e é importante que não seja ensinado na escola a autossuficiência emocional, porque se você aprender autossuficiência emocional na escola, você não vai mais ter uma decisão de bando, que é uma não decisão. É simplesmente deixar o corpo e largar, você vai sendo guiado pela própria multidão. Né? Então, por que nas escolas não se ensina isso? Porque existe um protocolo firmado no contexto acadêmico de que as pessoas precisam se manter dentro de um campo de muita ignorância emocional, pois se elas se alforriarem disso, elas se tornam absolutamente perigosas. Então é por isso. As pessoas vivem submetidas ao medo constante, desde o campo do ensino primário fundamental até os últimos níveis do campo acadêmico. E é por isso que você vê uma imaturidade muito grande em pessoas que têm mestrados, MBA e PhDs em tudo quanto é coisa. Elas estão ainda tendo a sua consciência sentada em bases muito frágeis. Então isso é o quê? Num adulto não tem desculpa, isso é opção. Ele optou pela ignorância. Então, mas na verdade ele tem medo de ser diferente, certo? Porque o caminho o que quebra isso? Essa ignorância. É o caminho espiritual, no sentido, é o caminho da consciência. É o caminho, isso chama-se individuação, é a capacidade de você ser você mesmo. Todo grande líder fez essa opção. Não importa se ele estava com a sua opinião certa ou errada, mas todo grande líder é alguém que não seguiu um contexto de massa e optou pela sua própria verdade. Todo grande líder é assim. Né? Mesmo que seja um líder
político. Um líder político, mesmo que seja um Stalin, um Hitler, um Mussolini, não importa. Ele estava imbuído da sua própria potência. E existe esta pessoa e existem as vacas, que também é uma decisão. Tudo isto é retratado com minúcias no filme Matrix. Em que ponto você acha? O Neo tinha dificuldade em acreditar que ele era o escolhido. É verdade, sim. Né? Desde o começo. Desde o começo. Ele não aceitava que ele era o escolhido. Que ele podia ser alguém diferente dos outros. Então, ele estava numa situação de massa e o começo do filme mostra ele como um programador de computador qualquer, junto com centenas que estavam numa mesma sala. Exato. Isso é retratado logo no início. É verdade. E Morpheus, que é o símbolo da consciência, que chama você para optar por alguma coisa, dizendo, você é o escolhido, você é o escolhido. Na trilogia, Morpheus insiste isso o tempo todo. E ele tendo uma dificuldade muito grande de aceitar de que ele era um escolhido. Como todo mundo é o escolhido dentro do seu próprio centro de consciência. Mas as pessoas, como o Neo no começo, acha que faz parte da massa, então vamos acreditar naquilo que o todo diz, e o todo diz isso, e isso é o consenso geral. O consenso geral é a mentira. Claro. O consenso geral é o engodo. O consenso geral é aquele que faz a vaca ir para o abatedouro. Sim. É isso. Ou seja, a pessoa tem que ter coragem de ser ela mesma no meio dos outros. Talvez a princípio ela seja excluída do bando, né? Claro, e é bom que ela seja excluída do bando, porque esse bando são aquelas que estão vivendo dentro do charco da mentira. A grande questão é que uma pessoa emocionalmente fraca, Esse é o ponto. emocionalmente fraca e com estruturas de carência grandes, preferem optar pelo calorzinho da mentira, mesmo que eu esteja sendo levado para o abate, do que por uma via solitária onde eu terei que ser líder de mim mesmo. Entendo. Essa que é a grande questão humana. É mais árido, né? É árido. Quem opta por ser ele mesmo é ele e ele. Talvez por muito tempo ele não encontre apoio de ninguém, mas tenha certeza que se ele tiver uma tenacidade na sua postura, em muito breve, ele vai ser seguido por muitos. Porque de qualquer forma, ele vai ser um Diógenes carregando uma luz na escuridão. Mas isso é para poucos. A humanidade toda vive numa história de muita covardia o tempo todo. Poucos são aquelas pessoas que têm coragem de enfrentar a si mesmo, o sistema, de viver uma verdade mais profunda. Todo mundo tem medo de errar. Um grande líder nunca pode ter medo do erro. Porque é da natureza humana errar. Você vai errar o tempo todo. Vai. E daqui a pouquinho você vai acertar, talvez. Mas a maior parte das pessoas quer viver um funcionarismo público terrestre. Ter uma garantia daquele saláriozinho pingando pelo resto da sua vida e uma vida morna e deprimida, marrom e cinza, atrás da burocracia da sua existência, tendo a sua aposentadoria e vivendo em um status chamado mediocridade do ser. Isso é muito medíocre, né? Muito. É muito medíocre. Mas é uma opção. É uma opção do covarde. É uma opção do covarde. E o que eu chamo de covarde? Aquele que tem medo de seguir os impulsos do seu próprio coração. Sim. Então, isso é típico de todo aquele que vive na base de migalhas. É que, na verdade, eu acho que essa pessoa tem medo da rejeição do grupo. E vai ser rejeitado Claro mesmo. que vai ser rejeitado. Não tem como. Claro. Geralmente são pessoas que acham que vão ser humilhadas pelo grupo, sabe? Claro. E vão ser mesmo. Ela tem que, na verdade, não dar importância para esse grupo, né? Claro. Porque essa pessoa que te humilha, ela é uma pessoa que não serve para você. Sim. Você tem que optar por ficar perto de pessoas que admiram você, que te respeitam. Claro. Mas
alguma pessoa só vai admirar você quando você for você. Lógico. Porque a maior parte das pessoas, elas não são elas ainda. Elas são um conjunto de coisas chamado máscara que elas construíram para ser aceitas pelo grupo. E vivem relacionamentos relacionamentos entre aspas, né? Que não são, na verdade, relacionamentos de verdade, são de conveniência. São de conveniência. Só relacionamentos de conveniência. Todas as suas relações são conveniência. E o covarde, ele tem medo de enfrentar a verdade. Mas nas relações sociais não dá. Porque as pessoas têm medo até de perguntar para você o que você faz. As pessoas, elas optaram por se comportar como aqueles animais do cerrado africano que subsistem simplesmente por ir atrás das ossadas que já foram corroídas. Existe um animal que vai atrás de sua presa, mata e come, e deixa os ossos. Existem aqueles pequenininhos que só vão roer os ossos. As hienas. As hienazinhas. É uma coisa de hiena. E depois, o que a hiena faz? Ela sobe no alto do morro e dá risada. É por isso que esse perfil de pessoa, ele vive rindo do que ele nem conhece. No fundo, ele gargalha sobre as suas próprias ossadas. Porque ele já morreu. Apenas o corpo continua vivo. Pode parecer isso muito drástico, mas é assim que é. Mas para essa pessoa, se ela quiser mudar, tem jeito. Instantaneamente. Mas a opção requer coragem. A opção requer muita coragem. E as pessoas não estão dispostas a isso. Uma grande vantagem que eu tive na minha vida foi de sempre ter sido rejeitado. Isso foi uma grande vantagem para mim. Sim. Eu já fui rejeitado por ser pobre demais, já fui rejeitado por eu achar que eu era feio demais, já fui rejeitado por eu ser esquisito e por ser muito gago. Então eu sempre vivi rejeitado por muitas estruturas. Isso foi uma grande sorte, porque eu tive que buscar forças em mim desde que eu me conheço por gente. Desde a mais remota idade, eu me lembro de eu ter que conseguir resistência e força dentro de mim mesmo. Porque se eu fosse depender dos grupos, eu nunca fui aceito em nenhum grupo. Nunca fui adepto de nenhuma clã. O meu espírito foi forjado sob alta temperatura já há muito tempo. Então, passados os anos, eu agradeci a sabedoria do universo de ter proporcionado isso para mim. E hoje eu vejo as pessoas com medos bobos, medos da verdade, sentando em frente de uma televisão, ouvindo qualquer besteira, tendo por aquilo a sua verdade, e a caravana passa e os cães ladram.